O progresso está ligado à culpa. Nós vamos falar de culpa, de lealdade, de rebeldia. Muito bacana esse assunto, tá? Vamos lá. Então a Gabriela pergunta: o que levou a observar em especial a culpa, o sentimento de culpa e a consciência? A Herbert Helling responde: essas são coisas que acontecem constantemente na terapia e muitas pessoas ainda lutam com essas questões. Aqui torna-se evidente que a necessidade de ser inocente é uma necessidade que se origina da infância. É a necessidade que os pais digam: você é bom. Uma pessoa assim só vê os pais e não a realidade. Não é mais capaz de diferenciar o que é bom para a vida dela e o que não é. E não consegue se libertar. Se ela se libertar, ela se sentirá culpada. O progresso sempre está ligado à culpa. Ninguém pode progredir sem se defrontar com a culpa e aceitá-la. Isso é inevitável. Um exemplo muito simples: um filho deixa a família para se casar, separa-se da família e talvez vá viver com uma companheira que não agrade os pais, mas ele a ama. Uma pessoa nessa situação só pode se casar se infringir as normas impostas pelos pais. Toda criança precisa transgredir as proibições para se desenvolver. É assim que se progride. Os pais proíbem algo porque acham necessário, mas precisam, ao mesmo tempo, acalentar secretamente a esperança de que a criança transgrida a proibição. Se a criança não transgredir, isso é prejudicial tanto para ela como para os pais. Pais que tudo permitem aos filhos também os prejudicam. A criança, nesse caso, não consegue desenvolver sua força interior. Por isso, esse desenvolvimento ele só é possível através de transgressões. Cada uma delas leva a um fortalecimento do ego. Ao mesmo tempo, a criança permanece ligada aos pais em um outro nível. Aí Gabriela pergunta: isso quer dizer que é ruim para a criança os pais permitirem tudo? Sim, extremamente ruim. Ela fica desorientada e, acima de tudo, não consegue fortalecer o ego. O Senhor disse que a criança não pensa em si mesma. Até morreria, esse é somente um dos níveis. Em outro nível, a criança é muito egoísta. Ela tem de ser para sobreviver. A dificuldade está no fato de que, frequentemente, ela não se percebe a complexidade de suas reações. O que uma criança diz é uma coisa e o que ela realmente deseja é outra. A criança pode parecer rebelde e, ao mesmo tempo, no nível mais profundo, ser leal. Se o observador não olhar a situação de uma certa distância, só verão um dos lados. Na minha observação é a seguinte: toda criança age por amor. Mesmo quando perturba, ela age por amor. Só é preciso encontrar o ponto onde está o amor. Se o encontramos, o comportamento dela fica absolutamente claro. Eu dei um curso numa casa para adolescentes problemáticos, para as garotas e os pais delas. Os educadores haviam me convidado e eu coloquei a constelação familiar das meninas na presença dos pais. Em todas as constelações existia a mesma dinâmica. É melhor eu desaparecer do que você. Ninguém tinha percebido antes como essas garotas amavam seus pais. Quando isso veio à luz, os educadores e os terapeutas, que tinham tanta dificuldade com essas garotas, ficaram muito emocionadas. De repente entenderam que essas garotas faziam na realidade era porque se comportavam e porque se comportavam tão mal. Por exemplo, algumas são viciadas em drogas. Essa é uma forma de querer morrer, como para que o pai ou a mãe não partam. Uma das garotas havia se atirado do telhado. Na constelação, entretanto, ficou claro que o pai dela queria morrer. Este, por sua vez, queria seguir o pai falecido. Então a garota dizia no seu íntimo: é melhor eu morrer do que você. E quando isso traz à luz, surgem possibilidades de cura. Só é difícil fazer a criança entender isso. Ela sente uma necessidade num nível arcaico e acha que se carregar toda a carga, o pai será redimido. Essa ideia é bastante difundida entre os cristãos. Quando essa dinâmica vem à luz, mostra-se às crianças que o sofrimento não ajuda o outro. Então, ela terá que renunciar à ideia de poder que vincula o seu sofrimento e a morte. Terá que viver o seu amor num nível mais elevado, dizendo: querido papai, não importa o que você faça, eu fico. Você me deu a vida e eu tomo a respeito.
Dessa maneira, ela se separa do pai com amor e respeito. Esse é mais um passo considerável para o fortalecimento do ego. Morrer com a ideia de que isso ajuda alguém é mais fácil. Por outro lado, é difícil para muitos que querem ajudar deixar alguém à mercê do seu terrível e inevitável destino, sem se aproximar e intervir. A pessoa muitas vezes interfere porque ela não consegue se conter, não porque o outro esteja sofrendo. Naturalmente, existe também outras dinâmicas. Então, gente, aqui está contando o caso de constelação, ele está falando que as crianças, né, e todos nós, nos nossos movimentos imaturos, né, nossos movimentos todos são de amor. Todos os nossos movimentos, eles são divinos. E é nesse movimento aqui, que mostraram que foi visto na constelação, que elas tinham movimentos de amor cego, né? Porque os pais não morressem, na alma dessas meninas, elas queriam seguir os pais. Então, elas faziam coisas ruins com a vida delas, pensando que nesse movimento de amor cego é um amor sacrificial. E esse amor sacrificial, a alma, isso vem da alma, tá? É bem inconsciente. A pessoa quer sofrer para outra para que a outra não sofra, né? Quer receber o destino do outro. Tudo movimento por amor, tá? E essas são as dinâmicas ocultas que acontecem muito nas constelações familiares. A gente consegue ver quando a gente faz uma sessão de constelação. Aí a menina pergunta, o senhor monta a constelação e essa dinâmica aparece? As garotas entenderam o que aconteceu? Algumas entenderam, mas com relação a duas, tive a impressão de que o destino delas já estava traçado. Nesse caso, não convém continuar intervindo. Eu trouxe algo à luz, mas o que isso não mais do que isso eu não posso fazer. Também seria tudo em vão. Se a realidade não ajuda, o que ainda poderia ajudar? A verdadeira ajuda não vem de outras pessoas, senão da realidade? Ela vai perguntar, né? Da realidade quando vista. Se a realidade vem à luz, não é mais possível esquivar-se dela. Mesmo aqueles que a evitam já não são mais tão inocentes. Ficou claro o que estão fazendo. Já não podem mais agir com a mesma inocência de antes. Então, voltando lá no que eu falei na aula passada, que ele estava falando sobre a meditação, é isso que ele está falando. Que o que traz a verdadeira ajuda é ver a realidade, é o que a constelação familiar traz. Por isso que ele desmistifica tanto essa questão das nossas idealizações, porque o que cura, o que ajuda mesmo, o que traz ser real, é ver a realidade, ver as coisas como ela é. Gabriele pergunta, isso quer dizer que a colocação da constelação familiar é também uma forma de se despedir da pureza, da inocência? Exatamente. A maioria das constelações mostra que a pessoa que era considerada ruim ou perturbada, na verdade, é boa e motivada por um amor profundo. E muitos que se consideram melhores veem que, de repente, que foram eles que desencadeiam uma dinâmica negativa. Assim, todos passam a ter uma nova visão. De repente, o inocente tem que se confrontar com os efeitos da sua arrogância. E o culpado pode ver que tinha boas intenções. Pode aceitar a si mesmo e talvez deixar de lado o seu comportamento negativo. Gente, é porque a constelação familiar, ela atua num nível mais profundo. Ela não está na superficialidade. Então, o Bert Hellinger, tudo que eu estou lendo aqui para vocês, é algo mais profundo. É num nível mais abaixo, sabe? Necessita que a gente vai trazendo uma expansão de consciência. Por isso que eu escolhi fazer esse livro explicando, tá bom? Vamos lá para o próximo capítulo. O ser estar além da vida. Aí ele vai falar da morte. Gabriele pergunta, as constelações familiares não levam em consideração somente os vivos, mas, antes de mais nada, os mortos. Os membros falecidos da família estão sempre presentes? Aí o Bert Hellinger vai responder. Todos aqueles dos quais se tinha alguma lembrança, até a geração dos avós e às vezes até dos bisavós, afeta a família como se estivessem presentes. Principalmente aqueles que foram esquecidos ou excluídos. Aí Gabriele fala, portanto, é uma forma empírica de entrar em contato com as almas? Aí Bert Hellinger vai falar, nas histórias de fantasmas, essas almas são seres a quem foi negado o direito de pertinência. Elas batem a porta até recuperam o lugar que lhe pertencem. Quando ocupam, dão paz. Posso ver isso nas constelações familiares. Quando os excluídos e os temidos ocupam seus lugares, deles emana algo de bom, como poder de cura, e eles não causam nenhuma perturbação. Ao serem aceitos, eles se retiram, deixam a família em paz e dão força aos vivos.
Bonito isso, né? Existe a tradição de velar os mortos em casa por alguns dias e chorar por eles, para que possam partir em paz e os vivos se despedir deles. Aí o Bert Helling vai falar, isso não é suficiente. Os Zulus fazem o seguinte, os Zulus são as tribos indígenas que Bert Hellinger teve contato na época do seminário lá na África, tá? E ele fala que aprendeu muito com os Zulus. O morto é enterrado e depois de um ano é trazido de volta à casa através de um ritual. Os membros da família pegam um galho de árvore e imaginam que o antepassado esteja sentado nesse galho, quando ele é trazido para a choupana. Uma parte dela é reservada para o antepassado e ali recebe o seu lugar. Olha que lindo. Ali, onde se guarda a cerveja, habitam os antepassados. Sempre que se toma cerveja, dá-se também alguns goles aos antepassados. Existem rituais semelhantes também em outros lugares. Na Tailândia, por exemplo, apesar de os tailandeses serem budistas, existe um antigo ritual que, na verdade, contradiz o budismo. Durante a refeição que se segue ao enterro, reserva-se um lugar para o falecido, para que ele também possa estar presente. Em nossa cultura, quando acendemos uma vela para o morto, ele está presente na vela. E quando o morto tem seu lugar reconhecido, ele é pacífico e transmite uma força positiva. Aí ela vai falar, isso já não é mais tão comum entre nós. Como psicoterapeuta, Bert Hellinger falando, trago de volta os mortos para que eles possam ser reintegrados numa constelação familiar, por exemplo. Em nossa cultura, muitas pessoas ficam doentes ou perturbadas porque parentes foram excluídos do sistema. Muitas vezes trata-se de pessoas falecidas. Quando as trazemos de volta, os outros ficam livres. Os tailandeses fazem isso através de um ritual e nós, através da psicoterapia. No procedimento e no efeito não existe grande diferença. E o nosso relacionamento com a morte é, em geral, caracterizado pelo medo? Ela vai falar, a Gabriele. É muito medo. Isso tem a ver com o fato de que a vida é vista isoladamente, como um bem pessoal, do qual eu cuido e aproveito tanto quanto for possível. Mas posso ver isso da maneira oposta, como se a vida me tornasse uma propriedade dela, ou como uma força que me traz a vida, me sustenta e finalmente me deixa cair. Essa visão parece-me muito mais próxima da realidade. Quando uma pessoa se submete ao todo, ela sente algo parecido com uma força que a sustenta, mas é uma força que também traz sofrimento. O que faz o mundo girar não é nossa felicidade, mas algo muito diferente. Para tanto, somos chamados a serviço. É isso mesmo que nos submeter. No fim, deixamos a vida para voltar a algo sobre o qual nada sabemos. Tampouco chegamos aqui vindos do nada. Chegamos através dos nossos pais. Neles conflui algo que nos dá a vida e que está integrado a algo maior. Nós já existimos, senão não poderíamos vir a ser. E quando morremos, também não desaparecemos. Só não somos visíveis aos olhos dos vivos. Mas desaparecer, como poderíamos desaparecer? Olha que lindo, gente. Então, Bert Hellinger está falando aqui que que a vida não está para servir a gente que está a serviço da vida, né? A vida, ela passa por nós, né? Ela chega através de nós, pelos nossos pais, a gente serve a vida e aí depois a gente vai para algo maior e a vida passa. E aí ele pergunta, né? Como poderíamos desaparecer? Olha que lindo. O ser é essa profundeza que atua por trás de tudo, está para além da vida. A vida, comparada com o ser, é algo curto e transitório. Dessa perspectiva, uma criança não tem nada a perder se morrer cedo. Dizemos, pobre criança, morreu tão cedo e o avô chegou aos 90 anos. Bem quando o avô estiver morto, o que é a diferença da criança que morreu um dia depois do nascimento? Ambos caem no esquecimento e nesse ser, que está além de todo entendimento. Ali não existe nenhuma diferença entre os dois. Hilke imaginava que se chorássemos por aqueles que morreram cedo, estaríamos prendendo-os. E uma vez deixá-los partir, poderíamos deixá-los partir se soubéssemos que partiremos também. Uso na terapia uma frase que nos faz solidários com os mortos, de forma que possamos aceitar a nossa vida, sem nos sentirmos superiores a eles. A frase é a seguinte: você está morto, eu vou viver um pouco mais, depois eu também vou morrer. Assim, perdemos
os mortos de vista e a vida deixa de ser algo de extraordinário quando comparada à morte. A vida só é o que ainda me resta para frente. Não é nem melhor nem pior do que a morte, mas sei que o todo para o qual tudo conflui está além da vida, mas também além da morte. Visto dessa forma, a vida e a morte são somente duas formas de existência. São dois reinos que influenciam um ao outro. Por isso, os mortos influenciam a nossa vida. E nós também, talvez, influenciamos a vida deles. Deixamos partir, por exemplo. Olha que lindo, né? Esse movimento da vida. A vida, ela é muito maior. O nosso ser é muito maior do que a vida. A gente é muito passageiro. A gente está a serviço de algo maior. É uma visão mais ampla. Tá vendo que a constelação familiar, essa visão sistêmica, ela é muito mais profunda. E agora o Bert Hellinger vai falar do céu e a terra. Eu amo quando ele fala de céu e terra. É uma ideia tipicamente humana, não importa como as pessoas se refiram a ela. Algumas dizem céu, outras dizem nirvana e a outras dizem não sabemos. Não importa qual seja a denominação. O essencial é que esse movimento interior é olhar a vida como algo transitório. Alguns pensam que por isso pode-se negligenciar o presente, então eles olham mais para o céu. Outros acham que só poderão ir para lá se renunciarem ao mundano, como fazem os astecas. Acham que só se castigando ou meditando chegarão ao nirvana. Assim, o presente é considerado um obstáculo para o que vem depois. Essa é uma ideia estranha, pois o presente já contém o que virá. Se eu estiver em paz comigo mesmo, estarei ligado tanto a um quanto ao outro. Uma vez escrevi um aforismo e algumas o consideram difícil de entender. O verdadeiro caminho não leva a lugar nenhum. Se fico parado, estou no caminho certo. Não tenho que ir a lugar nenhum. Já estou unido a tudo e participo a toda a riqueza, estando recolhido em mim mesmo, levando a sério e cumprindo sem grandes pretensões o que está diante de mim. Ver o dia a dia como um exercício já é ir longe demais. Só tenho que viver. E aí ela vai perguntar, o que significa só viver? A nossa vida, sem dúvida, está centrada no nosso cotidiano aqui na Terra, mas certamente não no momento presente. As pessoas vivem correndo, sempre em busca, tentando ganhar, fazer, viver o máximo possível, porque depois tudo acaba. Em vista desse estilo de vida tumultuado, febril, voltado de fora para o futuro, simplesmente ficar parado e dizer, não preciso sair de uma busca de nada, pois já está tudo aqui, é uma atitude que precisa ser exercitada. Não é por acaso que floresce entre nós um gigantesco mercado de atividades de lazer, para o qual existe, sem dúvida, uma grande demanda. Existem tradições que podem ajudar nesse caso, assim como ir à escola para aprender com alguém que já não sabe mais do que eu. Mas existe também na área espiritual uma espécie de exercício que é mais dinâmico, projetado para se alcançar algo. Existem exercícios duros desse tipo. Na essência, eles não se diferenciam de modo nenhum desse outro de agitação. Então, o senhor quer dizer que existe esse desejo de agir também no campo da espiritualidade? Existe. Muitas das práticas da nova era me parecem fast food espiritual, assim como se fosse possível assimilar rapidamente uma determinada atitude, sem grande preparação. Entretanto, estamos falando de um processo de crescimento. Não encontramos a sabedoria só porque a procuramos. Ela desabrocha como um resultado de muitas ações. E de repente aí está, com toda facilidade e sem esforço. Então, gente, é lindo o Bert Hellinger falando da morte, falando da terra, falando do céu, falando que a vida é real, que a vida acontece no agora e a nossa força está totalmente toda dentro de nós para a gente poder viver e fazer o que precisa fazer. E ele falou muito, né? Falou do peso da alma, da gente ter peso na alma, que é viver a vida, viver a realidade. Bert Hellinger, ele fala muito a favor da vida real, a gente passar por essa vida, não tem ponto de chegada, é viver essa vida viva, é fazer esse movimento aí para a vida. Muito lindo. Tocar a grandeza na alma. Como encontrar soluções? Aí Gabriele pergunta, as constelações familiares têm algo a ver com ritual? As soluções têm algo a ver com ritual, não as constelações em si.
Até a ordem de todo o processo me parece um ritual. Há um grande círculo, a pessoa entra nesse círculo, o Senhor faz perguntas sobre a família dela, ela coloca a constelação familiar e se senta. O Senhor interroga os representantes, os muda de lugar e então, dependendo das circunstâncias, são formuladas, enfim, frases que libertam. Existe uma clara dramaturgia, uma sequência que sempre se repete. A Bert Helling vai falar. Ela está falando do processo, que ela acha que o movimento da constelação familiar é um ritual. Aí ele vai falar, o conceito de ritual coloca esse trabalho num outro contexto. O trabalho com as constelações familiares é um método. Eu só posso construir uma casa colocando uma pedra em cima da outra, e nem por isso se trata de um ritual. E ele falou que, por quê? Por que ele não gosta que chama de ritual? Porque o ritual tem um fundo religioso e as constelações não. A solução talvez tenha algo a ver com o ritual, mas o trabalho com constelação familiar é apenas um método. E aí ela vai falar, né? Uma vez eu lhe perguntei por que afinal essas constelações funcionam. Ali se encontram pessoas absolutamente desconhecidas que não têm a mínima ideia da biografia do cliente com o qual o senhor está trabalhando. Como essas pessoas podem sentir o mesmo que os membros da família de origem do cliente? Então, nessa ocasião, o senhor diz que, naturalmente, não era o representante que atuava e sentia. O representante era somente um receptáculo, através do qual o cliente encontrava um novo acesso à sua origem. Ela está perguntando, tá, gente? Visto assim, existe algo de um ritual? O ritual não começa no momento em que as pessoas passam a se personificar na verdade. Um aspecto da natureza humana. As pessoas recebem através daquele que as escolhe a capacidade de personificar algo sobre o qual nada sabem. E elas conseguem fazer isso intuitivamente, porque também são seres humanos, não é verdade? É. A pergunta é: como isso é possível? Existe uma profundeza para qual tudo conclui. Ela fica fora do tempo. Eu vejo a vida como uma pirâmide. Lá em cima tem uma ponta, acontece aquilo que chamamos de progresso. Nas profundezas, o futuro e o passado são idênticos. Ali só existe espaço, não existe tempo. Às vezes existem situações nas quais se entra em contato com essa profundeza. Nestes momentos pode-se reconhecer, por exemplo, ordens ocultas e consegue-se tocar a grandeza da alma. E as ordens se repetem no espaço-tempo e podem ser reconhecidas e representadas mesmo em outra época, em outro lugar? Aí é o Bert Helling que vai falar sobre isso, tá? Ele vai falar sobre espaço. Sim, podem. Talvez o conceito dos fractais possa esclarecer o que acontece. Em um livro, Autos den Lucus, do Gerd Binning, ganhador do Prêmio Nobel, defende a tese de que, antes da evolução da matéria e do espírito, deve ter ocorrido a evolução do espaço. O espaço se ordena simetricamente e essa ordem se repete indefinidamente da mesma maneira. A folha, por exemplo, é construída com uma árvore inteira. Cada folha é diferente, entretanto, seguem a mesma ordem. Quando monta a constelação de uma família, cada pessoa que ali se encontra pode sentir exatamente o que passa nessa família, apesar de os membros verdadeiros se encontrarem bem longe dali. A ordem dessa família repete-se nessa constelação. Através da constelação, tenho repentinamente acesso a uma realidade que não consigo perceber por meio do pensamento. Algo que estiver oculto vem à luz. Uma vez à vista, posso entrar e encontrar uma solução. Mas assim como a família verdadeira está presente nessa constelação, a solução encontra-se para a família que se representa, também afeta a família de verdade. Mesmo que não saiba nada sobre a primeira. Por que existe essa conexão no espaço? Isso eu não posso explicar, mas vou dar um exemplo. Uma jovem tinha tentado se suicidar e sobreviveu. Montamos a constelação familiar dela e vimos que, na verdade, quem queria se matar era a mãe dessa jovem. O avô materno tinha se suicidado, atirando-se no rio. O senhor quer dizer que a jovem tinha tentado se suicidar no lugar da mãe, que na verdade queria seguir o próprio pai? Isso mesmo. Nós incluímos esse avô na constelação e o colocamos juntos com a mãe da jovem. A solução encontrada foi a mãe se recosta no pai,
dela e diria à filha: eu fico. O pai da cliente havia acompanhado a filha a esse curso e estava presente na sala. A mãe estava em casa na Alemanha. A constelação foi formada num domingo de manhã na Suíça. Nesse domingo, ao mesmo tempo que a constelação estava sendo formada na Suíça, a mãe saiu de casa para passear com o cachorro. No caminho, ela passava pela ponte que cruzava o rio no qual o pai dela tinha se afogado. Toda vez que ela chegava nessa ponte, parava junto ao peitoril esquerdo e olhava o rio acima, para o lugar em que o pai havia se afogado, fazendo uma prece. Nesse domingo de manhã, ela estava sobre a ponte, pronta para rezar, mas neste momento sentiu como se fosse puxada pelos ombros e levada para o outro lado da ponte. Ali ela de repente sentiu uma grande felicidade e não podia explicar. A cabeça dela se voltou rio abaixo e subitamente ela teve a sensação: agora posso me entregar às correntes da vida. Antes ela sempre ameaçava a família com intenções de suicídio. Isso nunca mais aconteceu. Houve uma ação à distância, sem que a mãe soubesse o que estava acontecendo na constelação. As constelações, portanto, repercute dentro da família, mesmo que não saiba nada sobre elas. São conexões misteriosas. O contrário também acontece. Na constelação familiar, certos fatos podem vir à tona, mesmo que a família esteja muito longe dali. Isso não acontece só quando o membro da família coloca a constelação. O terapeuta também pode montar a constelação familiar do cliente sem que um membro da família esteja presente. Eis um outro exemplo. Uma vez li numa revista sobre o caso de uma jovem esquizofrênica. Num artigo, levantava-se a hipótese de que as psicoses podem ser causadas por segredos de família. Quando li esse artigo e tive a impressão de que a jovem ficava esquizofrênica porque 2 membros da sua família tinham morrido cedo, pedi a Gudart Welber que montasse essa constelação num grupo. Ele não conhecia a família e o grupo não sabia de que família se tratava. Na constelação, a mulher que representava a jovem esquizofrênica logo se sentiu como se fosse louca. Estava totalmente confusa. Em seguida, incluímos os 2 membros que considerávamos importantes. Um deles era irmã da mãe, da jovem esquizofrênica falecida precocemente. O outro era a criança, uma irmã do paciente, que havia morrido cedo. Logo que as duas foram colocadas, os representantes da paciente sentiu-se que se recuperasse a sua sanidade. Isso parece mágica, ou um exemplo de campos morfogenéticos de Hubert Sheldrake. Pode-se explicar o efeito das constelações familiares dessa maneira? Agora ele vai explicar que esse movimento, gente, é o campo morfológico, que é o campo morfológico estudado por Hubert Sheldrake, tá? Que é um biólogo muito legal. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem o campo morfogenético para a gente poder continuar, tá? É a teoria do campo morfogenético desse biólogo, né? Segundo ele, além da herança genética, ocorre uma transmissão de informação, também através dos campos mórficos. Nos campos, existe uma espécie de memória coletiva da espécie que se pertence. Essa memória é enriquecida por meio de cada indivíduo dessa espécie. Por outro lado, cada indivíduo está ligado a essa memória. De acordo com Sheldrake, existem tantos campos mórficos como campos eletromagnéticos. Um exemplo, em Salt's Temple, uma variedade de pássaros chamada champin descobriu o leite como alimento. As aves arrancavam a tampa com o bico e tomavam o leite até onde o bico alcançava. Com o decorrer dos anos, os champins de outras localidades começaram a tomar leite dessa maneira. Durante a guerra, houve uma escassez de leite. Entretanto, os champins do pós-guerra, que não poderiam ter aprendido isso com seus ascendentes, recomeçaram imediatamente a tomar leite dessa maneira. Com isso, Sheldrake quis mostrar que as habilidades são herdadas através do campo morfogenético de uma espécie, ou seja, através de memórias coletivas. Então, por que é possível a gente colocar uma constelação e ver o que está acontecendo? Existe um campo morfogenético, que são memórias coletivas, tá bom? Então, essa teoria é uma teoria de um biólogo, tá? Então, ela está parecendo que isso pode se explicar o efeito das constelações familiares. Na verdade, essas teorias não se interessam em absoluto. Eu vejo que essas coisas acontecem. Explicações posteriores não contribuem para o trabalho prático. Muitas pessoas querem uma explicação de como isso é possível. Não preciso dessas explicações para poder trabalhar.
mas estamos tratando de outra coisa. Estamos falando das constelações familiares como um ritual. A Gabriela está falando, tá? A imagem que eu faço é a seguinte: se cada pessoa tiver raízes que se estendem até o centro da Terra, então cada um estará em contato com a sua própria condição humana. Por isso, essa pessoa pode ter sentimentos que não são seus. Eles surgiram, por assim dizer, dessa origem comum. Isso vai longe demais para mim. Eu vejo as coisas mais na superfície. A família é composta de várias pessoas que estão relacionadas no espaço de um determinado modo. Quando alguém monta uma constelação, transmite uma imagem espacial do que ocorre na família. Se ele a monta corretamente, aqueles que atuam como representantes deixam de pertencer momentaneamente ao próprio sistema familiar para passar a pertencer ao do outro. Assim, eles conseguem aprender com exatidão o que se passa nesse sistema. Muitas vezes é possível dizer de antemão se alguém dispôs a constelação familiar de maneira correta ou não. O senhor consegue fazer isso, né? Ver se está de forma correta ou não? Ele na mesma hora. Pouco tempo atrás, uma mulher montou a sua constelação familiar e eu disse a ela: você não montou corretamente. Já montou alguma vez a constelação? Ela respondeu que sim. E eu perguntei: e montou assim como fez agora? Ela tornou a responder que sim. Então eu pedi-lhe que concentrasse bem e montasse a constelação outra vez. Aí ela colocou de maneira totalmente diferente. Como é que o senhor pode avaliar e dizer simplesmente: essa constelação não está montada de forma correta? Porque eu vejo o sistema. Quando a pessoa fala para si mesma, forma uma certa imagem, se bem que não muito clara, do sistema dela. Se existe alguma divergência, noto imediatamente e como ouvir uma nota desafinada. Aí a Gabriela vai falar: seria como algo semelhante a ver a aura das pessoas? O senhor capta a aura sistêmica? Aí ele: eu não diria isso. Ele não gostava de nada que fosse esotérico, viu, gente? Ele nunca fez isso. Tipo assim, como se ele captasse a áurea, ele ia ser especial. Então ele com certeza ia falar que não. Quando eu trabalho com alguém, já não estou no meu eu, já não penso. Penetro na minha alma e tenho então uma sensação aproximada. O sistema está em harmonia ou não. Não é uma imagem nítida. Ela nunca é completamente clara, mas é suficiente para começar. Aí ela vai falar: isso tem algo a ver com o ato de olhar, não de como o de observar? Aí ele vai falar sobre amplidão, que é muito lindo. Uma vez demonstrei com o movimento a diferença do eu e do próprio ser. Eu chego ao eu movimentando as mãos de baixo para cima. Então, eu chego ao eu assim, trazendo para dentro de mim, né? Eu vou trazendo de fora para dentro, tá? É o movimento que está aqui no livro, tá bom? Eu chego movimentando as mãos de baixo para cima e de fora para dentro, até que ela se toque. Então, a mão de fora para dentro, trazendo de fora para dentro. Ao próprio ser, chego através do movimento contrário, na amplidão. Então, o movimento do ser, gente, é de dentro para fora, é expansivo. E vocês estão vendo que lindo? Que ele nunca se coloca como maior, né? Ele fala que ele está só conectado ali com o ser dele, né? Que é uma coisa que vem de dentro dele para fora, não uma coisa que está vindo de fora para dentro. E aí ela fala: de acordo com esse movimento, eu diria que observar é focalizar um ponto. Perceber, por outro lado, é olhar para o outro espaço em volta. Exatamente. Quando focalizo, vejo os detalhes, mas não posso ver o todo. Um pesquisador que olha para uma árvore como pesquisador não pode ver a árvore como uma árvore. Ele vê somente os detalhes. Um pintor, entretanto, vê o todo, ou um poeta. É assim que trabalho com as pessoas, sistemicamente. Eu não olho para o indivíduo, mas eu o vejo inserido num sistema de referência. Porque a gente vê sistemicamente. A visão sistêmica, você não está olhando para o indivíduo, você está olhando para um fato e está olhando para todo o sistema que envolve essa pessoa. Então, o Bert está olhando para todo o sistema, ele não está olhando só para aquele ponto, ele está olhando para o todo, tá bom? Aí ela fala: alguns dizem que o Senhor parece um pastor quando fala. Isso tem a ver com a sua maneira de olhar? Aí ele vai falar: talvez. Certa vez uma mulher me escreveu: o Senhor não fala para o ego, mas para a alma. É isso mesmo, viu, gente? Bert Hellinger fala para a alma. A alma está em contato com algo mais amplo. Por isso que, repentinamente, percebo onde está a solução e vejo conexões que não teriam sido capazes de deduzir. Notei, por exemplo, que o homem que usa barba geralmente
Tem uma mãe que não respeita o pai dele e se sente superior a ele. E o mesmo se dava com o pai do pai. Ou a pessoa que demonstra gostar de histórias de Hans e Kluck. Frequentemente tem um avô que perdeu a fortuna. Ou pode também existir dinâmicas. Melhor do que você. Ou eu sigo você na morte. Voltemos novamente para a questão do ritual. Então, o Bert Helling, ele está falando aqui dessa questão da Bá, porque ele observava muitas pessoas, tá, gente? E não é uma coisa, não é uma verdade, nunca é. Ele observava, ele trazia observações, ele prestava atenção nas pessoas. Ele olhava para a alma das pessoas, ele falava para a alma das pessoas, né? O que a gente está fazendo aqui, esse livro, a gente está falando com a alma de vocês. Quem está ouvindo, tá ouvindo a alma, por isso que tem tanto impacto, tá bom? E aí ele vai falar, a Gabriela vai falar, voltemos novamente para a questão do ritual. A sua terapia é bastante bem definida na maneira do que ela é conduzida, até nas 30 fases padrões utilizadas para a solução. Aí ele vai falar, todas elas são frases individuais. Vou explicar para vocês. Quando se monta uma constelação familiar, para quem nunca fez, né? A gente é um facilitador de constelação familiar. Para que a pessoa que está sendo constelada perceba o movimento, a gente traz algumas frases de solução. E essas frases é para que a pessoa seja tocada por aquele movimento e aquele movimento ela possa perceber, ela possa ver a realidade, né? Ela possa ver o que ela não está vendo. Então aqui que ela está falando das 30 frases de solução. Mas ele falou que as frases são individuais. Quando trabalho com elas, eu as vario. Se a pessoa simplesmente pronunciar, não entrará em contato. Por isso, a terapia não é um ritual no qual tudo decorre sempre do mesmo jeito. É um ritual adaptado a uma situação específica. Trata-se somente de saber, ajuda ou não. Qual é a palavra que convém ou não neste caso? E isso eu examino em cada caso. Porque uma constelação é diferente da outra. Não existe duas constelações iguais. Esse ritual se origina daquilo que está acontecendo no momento. E não pode ser repetido. Então, gente, é porque as frases, elas não podem ser tipo, porque é um ritual. Ele está falando isso da constelação familiar que eles estão perguntando, né? Porque não é um ritual que você faz assim, assim, assim. Não é, porque você está... Apesar de você olhar para o todo, olhar para todo o sistema, cada sistema vai te mostrar uma coisa, cada campo vai te mostrar o que precisa ser visto, uma coisa que precisa ser vista. Então, as frases que você vai usar é o que você vê naquele momento ali, não tem uma regra e aquilo precisa ter impacto na alma. Então, as frases precisam ter impacto na alma. Então, não é um ritual, você tem que ver, perceber para ver o que você vai fazer. Então, aí ela vai falar, uma vez o senhor disse, o que a pessoa conta a um terapeuta serve como defesa quando um terapeuta precisa saber sobre o cliente? Por exemplo, na terapia não preciso saber como são os pais. Se alguém me fala sobre ele, cria-se uma rede de imagens e interpretações à minha volta que impede que eu tenha uma simples visão dos mesmos. Eu só quero saber dos acontecimentos, tais como são. Casado? Irmão? Alguém morreu? Alguém foi excluído? Além disso, preciso saber se houve doenças ou acidentes. E também se o pai era, por exemplo, alcoólatra, o que eu também uma doença. Não necessito mais do que isso. Para o trabalho sistêmico, isso é suficiente. O senhor diria, de maneira geral, isso vale para todos os casos. Todos os casos? Ela está perguntando, tá? Seria, portanto, um tipo de não individualizado da terapia? A sua terapia não é feita sob medida para uma determinada pessoa, pois o Senhor pergunta por acontecimentos que poderiam ter sucedido com qualquer pessoa. Numa constelação familiar, só é individual a maneira como o cliente vê o próprio sistema. Essa é justamente a parte que não é individual. Se o cliente montasse a sua constelação de acordo com a imagem criada por ele, seria individual. Mas eu exijo que ele se concentre bem e que deixe a imagem emergir à medida que monta a constelação. Não se trata então de uma imagem criada por ele, mas de uma imagem que repentinamente vem à luz, partindo do inconsciente dela. Até ele se surpreende com o resultado. Aí ela vai falar, mas o inconsciente também não é algo individual? Ou para o Senhor somente o ego tem individualidade? Certamente que esse inconsciente não é individual. O cliente percebe algo que é válido também fora dele mesmo.
Se um outro membro da família montasse a constelação com concentração, a imagem final não apresentaria grande diferença. Há pouco tempo, pude observar um exemplo. Um homem montou o seu sistema. Em seguida, a mulher dele montou o sistema de maneira totalmente diferente. Os sentimentos dos representantes, entretanto, eram exatamente os mesmos nas duas constelações. Naturalmente, pode existir distorções nas constelações. Quando duas pessoas colocam o mesmo sistema, pode-se distinguir imediatamente qual dos dois está mais próximo da realidade e qual deles distorceu a imagem devido a um propósito, um desejo pessoal. Mas a precisão dos detalhes não é o que me importa aqui. Existe uma diferença quando alguém diz: agora vou montar a minha constelação, como se tivesse uma imagem pré-concebida dela, e quando faz isso em harmonia com a alma. No primeiro caso, é o cliente que age. No segundo caso, é conduzido pela alma. A alma vai além do indivíduo, ela tem um alcance mais amplo. Então, ela vai falar: Hellinger. Alguns dizem, Hellinger não olha para o indivíduo, não vê, ele não quer saber dos problemas específicos de cada um. Nas constelações familiares, as pessoas não são tão avaliadas segundo o mesmo padrão, de acordo com as mesmas ordens pré-estabelecidas. Aí ele vai responder. Quando alguém me conta um problema, dá-me interpretação de si mesma, da família e da situação que está vivendo. Rigorosamente falando, ela me convida a aceitar o ponto de vista dele. Descreve os seus problemas para que eu procure uma solução que corresponda exatamente à descrição que ele fez dos problemas. Assim, ele logo de início me restringe. No fundo, ele não precisa de mim. Quer me transformar num cúmplice daquilo que considera ser a solução. Isso eu não permito. Eu me reservo a liberdade de olhar tudo por mim mesmo. O cliente vê o que vem à tona na constelação. Independente do modo, tenho visto a sua intenção até o momento. Ele é que monta a constelação, não eu. E, de repente, emergem coisas que não foram absolutamente mencionadas na descrição que ele fez. Gente, é porque o Bert Hellinger, ele constelava em grupo, tá? E ele pedia as pessoas para montar a constelação delas e fazia esse movimento. E Bert Hellinger, ele, mesmo que essas pessoas falassem ou não, ele não deixava as pessoas, né? Ele falava que ele não permitia, ó, eu reservo a liberdade de olhar tudo por mim mesmo. Ele era muito ele, né? Para ele poder ver realmente o que estava acontecendo ali. Para ele ver realmente o que era, o que estava emergindo, né? Para trazer aquele movimento à tona, tá bom? Aí ela vai, bem polêmica, ela começa a perguntar, tá? E nos outros métodos terapêuticos, diferentes das constelações? Por exemplo, Gestalt, em que o indivíduo tem uma grande importância. Não é uma visão muito simplista dizer que o cliente obriga o terapeuta a aceitar a sua maneira de ver? Naturalmente, fala-se durante as terapias, mas no fundo sempre se trata de aprender e sentir em vez de pensar, experimentar em vez de teorizar. A sua afirmação, o que o cliente conta serve como defesa, vale para todos os casos? Aí ele vai responder. Isso foi dito de maneira muito provocativa. Naturalmente, essa afirmação não se aplica a esse caso. O cliente vem porque precisa de ajuda. Entretanto, muitas vezes, ele vem porque precisa de confirmação. Nesse caso, não olho diretamente para o cliente, não olho realmente para ele. Olho para a família dele e para a situação que o fez chegar onde está. Quando tenho grandes dificuldades com alguém, eu imagino essa pessoa com 4 anos de idade e me pergunto o que aconteceu naquela época que fez com que ela ficasse assim. Então tenho uma imagem totalmente diferente dessa pessoa e fico mais próximo do que é essencial, do que ficaria e tivesse escutado o que ela me diz. Olha que lindo, né, gente? Ele conecta com a alma da pessoa, conecta com a alma daquela criança. Né? Eu não estou interessado em julgar o que os outros dizem. Descrevo apenas o que descobri ser útil para o meu tipo de trabalho. Na realidade, não me preocupo com o que os outros fazem. Quando vejo alguém no contexto da família, com o pai, a mãe, os irmãos e os mortos, apreendo muito mais sobre ele, muito, muito mais. Olho para algo maior e vejo o cliente de maneira muito mais abrangente. Eu nunca teria... Então, quando diz que não olha diretamente para o cliente, a Gabriela perguntando, o senhor quer dizer que não se deixa influenciar pela loquacidade dele por afirmação como: meu pai sempre exigiu
isso e aquilo. Minha mãe tinha crise de depressão, não me amava. Eu sofria porque meu irmão sempre foi um filho predileto. Eu nunca teria parado para ouvir tantas frases. Isso me causa verdadeira dor física. Eu já teria interrompido antes. Oriento-me pelo meu bem-estar. O que me causa dor não pode ser relevante. Isso para expressar-me de maneira bem provocativa. Quando trabalho num grupo, verifico que os outros sentem-se. Assim também, não é um critério que uso só para mim. Quando alguém começa a dizer esse tipo de reclamação, o grupo todo fica inquieto, começam a bocejar e a se espreguiçar ou a conversar. Eles também se sentem mal e passam a se comportar de modo defensivo. O meu comportamento não é, portanto, algo arbitrário. Muito bonito, né? Bert Helling sempre comunicando com as almas, com a alma da gente.